queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Tiago, o capítulo 1, o verso é o 19. Quero saudar os irmãos que estão conosco aí de forma remota. Glória a Deus pela vida de todos. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, o verso 19 ao 21, a palavra ela diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do Senhor pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém? Baixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, te louvamos, te glorificamos. Pai, que todo impedimento agora, eu peço em nome de Jesus, que seja arrancado, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, para trabalhar agora fortemente em cada coração aqui, em cada coração que nos ouve. A Tua palavra, Senhor, ela foi lida e agora será ministrada da maneira com a qual o Senhor colocou no meu coração. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Meus irmãos, eu estava lendo uma história, eu queria ler para vocês aqui. É uma história que fala de um demônio e um burro. E a história ela começa assim, ó. Havia um burro amarrado a uma árvore. O demônio veio e o soltou. O burro entrou na horta do camponês vizinho e começou a comer tudo. A mulher do camponês, dono da horta, quando viu aquilo, pegou o rifle e disparou. O dono do burro ouviu o disparo, saiu e viu o burro morto. Ficou enraivecido, também pegou seu rifle e atirou contra a mulher do camponês. Ao voltar para casa, o camponês encontrou sua mulher morta e matou o dono do burro. Os filhos do dono do burro, ao verem o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represália, os matou. Aí perguntaram ao demônio o que ele havia feito, e ele respondeu: não fiz nada, eu só soltei o burro. E é interessante, né? O que nós fazemos com raiva, com ira. E como a gente está falando de relacionamentos restaurados, e é tempo de ter relacionamentos restaurados, como é um processo, e muitas das vezes, dia após dia, vão acontecendo coisas, nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, a ira. Porque quando se trata de relacionamento abalado, muitas das vezes o relacionamento abalado ele se deu por conta de, às vezes, uma decisão mal tomada ou uma decisão tomada em fora de tempo. Aí está ali um relacionamento abalado. Mas como buscar discernimento para saber quando agir e como? Em que momento, em que hora, se eu tenho que agir?
E é isso que a gente vai tentar trabalhar hoje. Essa semana o Senhor tratou comigo novamente em cima desse tema e tem sido maravilhoso. Dói, mas é ótimo poder sentir a presença do Senhor, sentir ali a instrução de Deus. Pensa com você e agora, algo que te machuca, né? Alguma coisa que acontece com você, te machuca e você tem uma reação. Você machucado, quando você sente dor, muitas das vezes nós reagimos de forma desproporcional. Mas isso muitas das vezes não acontece porque doeu aquilo que me fizeram, mas às vezes aquilo que me fizeram, eu tenho que ver da forma que eu estava. Às vezes me fizeram algo e eu estava de uma forma mais frágil. E aquilo acabou doendo mais do que doeria normalmente. É igual você pensar no teu braço aí, ó. Pega aí no teu braço com força. Isso não dói. Agora imagina aí no seu braço uma ferida aberta e você apertando desse jeito. Vai doer. É o mesmo movimento. É a mesma força e intensidade. É o mesmo local. Mas está diferente. Vai doer diferente. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu preciso ter uma certeza, né? Eu não consigo de forma nenhuma tratar melhor o meu familiar, o meu amigo, o meu cônjuge, o meu irmão da igreja, se eu não tiver uma certeza no meu coração. Porque quando nós olhamos para o Evangelho e nós olhamos para a nossa vida, existem algumas verdades que pairam sobre nós e a gente gosta muito de usar essa verdade, porque fica mais cômodo, que sim, são verdades, mas não toda a verdade. Algo como: o Senhor sabe que eu sou fraco, né? Eu me deparo ali com a palavra, mas o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu estou tentando, né? O Senhor é misericordioso. Deus é amor. São verdades, mas quando eu declaro isso, olhando para a palavra e vendo a minha vida, isso me deixa cômodo. Mas pensando dessa forma, sempre de Deus para mim, se eu não tiver uma certeza que esse mesmo Deus, que é tudo isso na minha vida, é também na vida do meu irmão. Ele é tudo isso na vida do meu irmão. Então o Senhor sabe que o meu irmão é fraco. O Senhor sabe que o meu irmão está tentando. O Senhor é misericordioso na vida dele também. O Senhor o ama também. Mas é mais fácil pensar para mim do que pensar para o meu irmão. E aí entra a ira. E aí entra toda essa contenda. Eu preciso entender que esse Deus que me ama, ama também aquele que eu tenho problema. Aí eu fico imaginando Deus, um juiz entre eu e meu irmão. Pensa em um irmão que você tem problema. Se você pensou em alguém, você tem problema. Se você pensou em alguém agora, você tem problema. Mas amém, a gente está aqui para ser curado. Amém? Então você pensa em alguém que tem problema e você imagina Deus sendo juiz entre você e seu irmão. Mas Deus ali não é o juiz. Deus ali, ele é um pai. Eu nunca vi meu filho apanhando de alguém. Não sei se alguém aqui já viu o filho apanhando de alguém. Deve doer, deve trazer ira.
Mas quando você tem 2 filhos e vê um batendo no outro, você fica bravo, você vai ficar chateado, você vai cuidar daquele que apanhou, mas você não vai deixar de amar aquele que agrediu. Agora pense em Deus sendo o nosso Pai, cuidando de 2 crianças se machucando, sem saber o que estão fazendo. Essa é a ótica que a gente tem que entender que Deus nos olha. Porque nós não somos melhor, eu não sou melhor que você e você não é melhor do que eu. Então nós precisamos saber que Deus, Ele é justiça, Deus, Ele é justo para mim, mas é também para o meu irmão. Da mesma maneira que eu preciso me esforçar, o meu irmão também precisa se esforçar. Da mesma maneira que eu sei que eu vou errar, eu preciso entender que o meu irmão também vai errar. Eu preciso entender isso. Então, é natural eu olhar para Deus e falar: olha, o Senhor sabe. O Senhor é juiz entre eu e meu irmão, e o Senhor sabe que eu estou certo. É natural eu pensar isso. Mas é natural e não é certo. É natural nós pensarmos assim, mas não é certo. Não é certo pensar dessa forma. Se houver misericórdia sobre a minha vida, vai haver sobre a vida do meu irmão também. A ira é algo que nos ataca de certa forma, onde nós tomamos decisões, nós praticamos coisas irados, nós falamos, pensamos, fazemos decisões extremamente importantes tomadas irados. Você vai falar o que você nunca queria ter falado. Você vai fazer o que você nunca queria ter feito, porque você está irado. O que fazer quando eu me iro? O que eu preciso fazer quando eu estou irado? O que fazer, meus irmãos? Porque se eu preciso hoje restaurar relacionamentos, se eu preciso de relacionamentos restaurados, eu preciso estar preparado, porque situações como essas virão. Porque a escadinha, hoje, olha, a gente está bem, amanhã vai surgir alguma coisa, que se a gente cair nesse laço, a gente vai lá para baixo de novo. A gente se separa de novo. A gente vai ficar longe de novo. Então nós precisamos hoje nos preparar para situações que vão vir. Porque somos falhos. Situações vão vir. Relacionamentos é sim uma questão de escolha. Eu restaurar o meu relacionamento é uma questão de escolha, mas essa escolha ela não é fácil. Essa escolha ela não é fácil. Eu preciso me render, eu preciso me humilhar, eu preciso voltar atrás, eu preciso às vezes me colocar ali no lugar de culpado para ter isso restaurado. Então nunca foi fácil e não vai ser fácil. Então eu preciso tomar alguns cuidados. Meus irmãos, parece brincadeira, isso é muito para mim. Essa palavra ela é muito para mim, porque o Senhor ele nos fala: olha, eu tenho que deixar de ser explosivo. Eu tenho que deixar de ser inconsequente. Eu tenho que deixar de ser impaciente. Eu tenho que deixar de ser tudo isso. Tudo que eu faço na pressa, na raiva e na ira, eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso parar com isso. Mateus, o capítulo 26, verso 59.
O que eu preciso fazer para que possa, de alguma forma, facilitar mais isso para mim? Eu preciso, meus irmãos, exercer o silêncio de Cristo. O silêncio de Cristo. Vocês podem repetir comigo? O silêncio de Cristo. O silêncio de Cristo não é qualquer silêncio. Porque às vezes eu fico em silêncio, por quê? Porque eu não sei o que falar. Às vezes eu fico em silêncio porque eu não sei o que dizer. Às vezes eu não sei. Às vezes você também não sabe. Mas Cristo, que sabe todas as coisas, quando Ele fica em silêncio, é que tem um propósito. Existem diversas passagens onde Cristo exerceu esse silêncio. Cristo exerceu esse silêncio e nos mostrou um propósito. Mateus, o capítulo 26, o verso 59 em diante, a palavra ela diz: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas, que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que este lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Amém? Qual que foi o propósito aqui? Quando a gente vê na palavra, a acusação era que Jesus tinha dito que ele era capaz de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Jesus aqui falando de modo figurado a respeito da morte e ressurreição. Mas eles trouxeram essa acusação. Mas o sumo sacerdote fala assim: se você é o Filho de Deus, diga-nos agora. E Jesus fala: você disse. É como você disse. O silêncio de Jesus ali foi para que aquele homem declarasse. Foi para que aquele homem declarasse. Então, o silêncio de Cristo, ele sempre tem propósito. João, capítulo 8, o verso é o 3. João, capítulo 8, o verso é o 3. Qual o propósito do silêncio de Cristo? Qual o propósito do silêncio de Cristo? João, capítulo 8, verso 3, a palavra ela diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Amém? O silêncio de Cristo aqui também teve um propósito. A gente sabe como terminou essa história. Todos ali foram embora.
Mas o silêncio de Jesus ali, ele teve o propósito por quê? Todos estavam falando. Todos sabiam o que queriam fazer, o que a lei mandava fazer. Todos ali queriam fazer aquilo. E Jesus, ele não fala junto com os outros. Quando Jesus fala conosco, é só a voz dele que a gente escuta. Quando Jesus fala, é só a voz dele que escuta, que nós escutamos. Jesus ali, se ele fala no meio daqueles ali, seria mais um falando. Mas Jesus, ele permanece em silêncio. E quando todo mundo para e espera ali uma resposta de Jesus, Jesus ele vai e ensina dessa forma. O silêncio de Jesus, o silêncio de Cristo, ele sempre tem um propósito. Como nós podemos hoje usar o nosso silêncio? Como eu e você podemos usar o nosso silêncio? Não sei, hoje, essa semana, alguém tirou a tua paz? Alguém fez algum mal para você? Alguém falou que não devia? É necessário que você use o silêncio de Cristo. É necessário que eu use o silêncio de Cristo. Por quê? Porque o Senhor, ele vai falar, e não vai falar na confusão. O Senhor, ele não está na confusão. É necessário que eu escute o Senhor falar. É necessário que nós possamos escutar o Senhor falar. O silêncio na hora certa não é falta do que dizer, e sim esperar o momento certo de dizer. E se é para dizer. O silêncio na hora certa, ele resulta nisso. Porque o silêncio na hora certa é o silêncio de Cristo, que Cristo propõe para nós, para que eu possa restabelecer o meu relacionamento, para que eu possa restaurar o meu relacionamento. E como diz os nossos irmãos, foi ministrado, já é difícil a gente restaurar, mas manter, a gente precisa manter. Eu preciso exercer esse silêncio. Eu preciso exercer esse silêncio. O silêncio na hora certa não é falta do que dizer, irmãos. Mas você precisa ter o discernimento. O que você vai precisar dizer, se é que é o caso de você dizer. Isso é necessário. Uma palavra que nos falou muito comigo essa semana, vamos comigo no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Primeiro livro de Reis, o capítulo 19. O verso 9. A palavra ela diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. Aqui fala a respeito da fuga de Elias. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto,
mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Aqui, Elias fugindo e fugindo. Elias aqui fora da vontade de Deus para ele. Mas Deus vai até onde Elias está e manda que ele fosse à entrada da caverna, para ter ali um tete a tete, para ter uma conversa com Elias. De pronto, vem o vento, e a palavra fala que foi um vento fortíssimo, que separou montanhas, esmigalhou, arrebentou com tudo. Esse vento foi a primeira ação que houve ali. E a palavra fala que Deus não estava no vento. Agora pensa, o vento ele separou as coisas. Quando venta, nada fica igual. Pensa agora, feche seus olhos. Pensa agora um gramado, uma árvore à beira do rio. E vê um vento muito forte. Se mudar uma folha de lugar, uma folha caída, já não é a mesma coisa. Ainda vai ser bonito? Vai ser bonito, mas vai ser diferente. E é isso que o vento faz na nossa vida. Mas quando as coisas acontecem, coisas assim acontecem em relacionamentos, e vem o vento, a palavra ela fala que Deus não está nesse vento. É hora de eu tomar uma atitude. Agora é hora de eu tomar uma atitude no meio desse vento. Eu não posso tomar uma atitude aonde Deus não está. Depois desse vento, veio o terremoto, trazendo para a nossa vida. O que o terremoto faz? Imagina o problema que você tem aí com pessoas. O terremoto, ele abala. O terremoto, ele abala. Aquilo que parecia que era forte, ele fica ameaçado. O terremoto, ele abala a estrutura. Tudo parece mais frágil depois de um terremoto. Tremeu, aí você já olha para tudo e já espera cair. É hora de eu tomar alguma atitude? Será que é hora de eu fazer alguma coisa? Porque a palavra ela fala aqui que Deus também não estava no terremoto. Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto vem o fogo. E o fogo, meus irmãos, o fogo queima. O fogo queima. Quando fazia aquela brincadeirinha de criança lá, mexia com fogo ali, acendia o isqueiro, coloca a mão no fogo, instantaneamente você já tira. A resposta do corpo já é tirar a mão do fogo. É insuportável ficar no fogo. É insuportável ficar numa condição dessa. E é momento de eu tomar alguma atitude, de eu tomar uma decisão numa situação desconfortável, onde eu sei que Deus não está presente. Eu não posso tomar uma atitude num momento desse. Mas depois de tudo isso, veio o murmúrio de uma brisa suave. Algo parecido como um silêncio, que não é silêncio, mas vem isso, e é tão baixo que Elias ali consegue reconhecer o Senhor no meio dessa brisa. Para que eu possa ouvir o Senhor,
eu preciso estar numa situação assim, algo parecido como o silêncio, para que eu possa estar ouvindo o Senhor. Por que eu preciso ouvir o Senhor, Pedro? Porque o que eu vou fazer, como eu vou fazer e a hora que eu vou fazer é Ele que determina. Eu preciso ouvir Ele. Eu preciso ouvir Ele. E esse silêncio, essa brisa, ela não pode ter guerra. Para haver o silêncio, não tem que ter guerra. Não pode ter guerra. Não pode ter choro. Não pode ter grito, discussões. Não pode ter brigas. Não pode ter luta. Não pode ter raiva. Não pode ter ira. Para eu estar num momento desse, eu preciso estar livre de todas essas coisas. Para que o próprio Deus venha me instruir. Eu preciso estar longe de todas essas coisas. No livro de Salmos, o capítulo 4, o verso 4. Salmos 4. Versículo 4. A palavra ela diz assim: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. O Senhor ouvirá. É o 3? Amém, irmãos. Perdão. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Amém? Então o pecado está em eu me irar? Porque a palavra aqui ela fala, ó, quando vocês se irarem, não pequem. Lembra lá no começo? O problema não está em eu me irar. O problema está em o que eu faço irado. Irar é natural. Alguém me faz algo, eu posso me irar. Mas o que eu vou fazer com essa ira? Eu preciso dar tempo. Porque se eu responder, vai ser a história do burro. E isso não tem fim, irmãos. Isso não tem fim. Vai subindo, subindo, subindo e não tem fim. O fim disso é o fim de todos. Então é algo que não tem fim. Eu preciso saber que eu vou me irar. Vai acontecer de eu me irar. Mas o que eu vou fazer quando eu me irar? Eu preciso dar tempo. Eu preciso esperar que venha o vento. Se tiver que acontecer o vento, se tiver que acontecer o terremoto, se tiver que acontecer de vir o fogo, eles precisam vir, passar, mas eu preciso ouvir o Senhor chegar. E para eu ouvir o Senhor chegar, eu preciso de silêncio. E o silêncio aqui representado no tempo. Eu preciso dar tempo. A gente precisa entender que quando alguém fizer algo para mim, eu preciso dar tempo. Não para a pessoa, mas para mim mesmo. Para que eu possa ouvir o Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor. Amém, irmãos? Pode se colocar de pé. Vamos já começar a terminar aqui. Começar a terminar. Essa é boa. Glória a Deus. Glória a Deus. De verdade, irmãos, essa semana foi muito produtiva para mim. Nesse tema, em tudo isso que nós conversamos, que nós refletimos aqui. E eu estou contente,
porque mesmo sabendo que eu errei, que eu fiz que não devia, o Senhor, Ele me deu uma nova chance. O Senhor nos dá uma chance hoje. Glória a Deus. O Senhor nos dá uma chance hoje, mais uma, para que a gente possa fazer da forma como Ele quer. A gente precisa entender que eu não tenho como ferir a Deus. Eu não tenho como deixá-lo mais fraco. Ele sempre vai ser Deus. Mas Ele sabe de algumas coisas que fazemos, que isso vai nos causar dor. Dores desnecessárias. E o que Ele quer para mim e para você hoje é que a gente possa aprender isso. Dê tempo, irmãos. Saiba discernir o momento exato de agir, de fazer, de falar. Saiba o momento exato. Entenda o momento exato, porque isso vai ser extremamente importante para a tua felicidade. É a tua felicidade aqui. É a tua felicidade. Baixe suas cabeças. Tenha um tempo com o Senhor. Se essa palavra ela falou com você em algum sentido, se isso fez sentido na tua vida, que você tenha um tempo com o Senhor agora. Agradeça a Ele pela misericórdia dEle, pela graça que Ele nos dá mais um dia, mais uma noite. Agradeça a Ele agora. Agradeça a Ele agora por essa nova chance. Essa nova chance de você poder acertar, de você poder fazer o certo. É pela misericórdia dEle que você pode fazer o certo agora. A partir de agora. Você pode fazer o certo agora. Agradeça a Ele pela misericórdia dEle. Que você possa deixar o vento ir embora. Que você possa deixar o terremoto ir embora. Que você possa deixar o fogo ir embora. Que você possa deixar tudo que o Senhor não está ir embora. Que possa chegar o Senhor aí no teu coração, com o murmúrio de uma brisa suave, e te mostrar agora o caminho. Agora. Louvado seja o teu santo nome. Vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui Tiago 1, do 22 ao 25. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Um caminho, ele só se faz no meio de um gramado quando você passa por ele todos os dias. Se você passar um dia e ficar um mês sem passar, ou se você passar um mês e ficar outro mês sem passar, vai nascer grama de novo. Então essa é uma palavra que eu e você, nós temos que obedecê-la dia após dia. Dia após dia. Dê tempo, irmão. Deixa tudo que o Senhor não está a passar e escute tudo que Ele disser para você fazer. Que eu tenho certeza que eu e você vai ser feliz em tudo que nós fizermos, para a honra e glória do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome, Senhor. Primeiramente, ó Pai, nós pedimos perdão se em algum momento nós fizemos algo que não foi do teu agrado.
Nós te pedimos perdão, Senhor, por toda a nossa ira. Não a ira, mas tudo aquilo que fizemos, Senhor, irados. Pai, muitas das vezes temos falado coisas que não queríamos ter falado. Temos feito coisas que não queríamos ter feito. Pai, nós temos pensado coisas que não queremos, Senhor. Mas eu peço a Ti, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha, Senhor, agora no meu coração, no coração dos meus irmãos, no coração de todos aqueles que nos acompanham, Senhor. E mude todas as coisas, transforme todas as coisas, Senhor. Que nós possamos esquecer tudo aquilo que fizeram contra nós. Que nós possamos dar o tempo, Senhor, mas fazer não conforme nós queremos, mas ouvir claramente. Ver de forma cristalina tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Nós não queremos mais andar cegos, Senhor. Cegos em meio à raiva, em meio à ira. Nós queremos andar acompanhados com o Senhor, Espírito Santo. Nós queremos andar acompanhados e fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa nova chance, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, te glorificamos e te aplaudimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.